Quando eu comecei a fazer essa autobiografia online, eu pensei em fazer uma coisa que o Jean-Jacques Rousseau fez no livro que ele escreveu, As Confissões, que é uma autobiografia dele, onde logo no início ele diz o seguinte: no dia do juízo final, quando Deus me perguntar, e você, qual foi a sua vida? E ele diz, eu vou mostrar esse livro e dizer, Senhor, esta é a minha vida inteira, a minha verdade. E quando eu me propus a escrever, gravar essa autobiografia online, eu tive essa intenção de expor a minha alma completamente. O dia que eu gravei o primeiro vídeo, para mim, foi uma libertação. Eu falei para o mundo inteiro, para quem quisesse ouvir, poucas pessoas ouviram, mas quem não ouviu, quem não viu, foi por uma circunstância da pessoa. Porque pela minha circunstância, eu me abri, eu me mostrei. Eu disse, né, coisas que eu não dizia para as pessoas antes, a não ser para pessoas muito íntimas. E continuei, às vezes até achando que seria desagradável para algumas pessoas ficar ouvindo certas coisas, mas continuei a minha proposta. De repente, eu me deparei com uma lembrança que já estava bem esquecida lá no fundo e eu vacilei. Eu falei, isso eu não posso contar. E aí eu me paralisei praticamente essa autobiografia. Até que hoje eu resolvi, ou eu sou transparente, eu me abro totalmente, eu me exponho, ou eu paro. E eu não quero parar, porque hoje eu acredito em um mundo onde as pessoas serão transparentes e não terão necessidades das quais elas possam se envergonhar. Deus, no livro Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, ele diz que a obra dele é a construção na matéria de um mundo que seja o espelho no qual ele se vê. Né? O mundo material seria um reflexo do que é Deus no absoluto. E então eu resolvi dar mais uma vez a minha cara para bater e mais fundo. Mais fundo no meu conceito. Haverá pessoas que dirão, mas que drama. E outras que dirão, isso não é, isso é imperdoável. Mas eu me perdoei. Eu me perdoei porque eu precisava fazer isso, me perdoar, para poder perdoar as pessoas. Para poder perdoar os meus semelhantes. Para entender os meus semelhantes. Para chegar a um ponto, como o Gilberto Gil fala na música Drão. Não há o que perdoar. No fundo, no fim de tudo, não há o que perdoar. Mas até lá, a gente precisa aprender a perdoar. E esse vídeo é mesmo um pedido de perdão.
Eu e os meus irmãos tivemos uma padariazinha de vila aqui em Rio Preto. A gente fazia pão caseiro, que por sinal era delicioso, é ainda, de vez em quando eu ainda faço. E a gente fazia uns pães caseiros e vendíamos na feira. Nessa época, eu era uma pessoa tão necessitada de sexo. Hoje eu sei que eu não era, eu acreditava ser. Mas eu sentia tanta necessidade de sexo. Às vezes eu saía pela noite caminhando à procura de um parceiro sexual. O meu comportamento na época era somente homossexual, passivo, porque eu não acreditava, eu não conseguia ter ereção na frente de outras pessoas, eu me sentia completamente intimidado. O meu homossexualismo ficou bem por aí, a minha incapacidade de me expressar livremente na frente de outra pessoa. E eu sentia uma necessidade tão brutal de sexo que eu passava às vezes à noite, ficava até de madrugada andando pela cidade, olhando os homens que passavam, tentando me comunicar pelo olhar com eles e dizer, olha, eu preciso transar com você. A minha sensação era de que eu precisava transar com alguém. E essa busca não acabava, não se satisfazia. Teve noite de eu chegar a ter relações com 3 homens, depois outro, e não me satisfazia. Me masturbava loucamente e a necessidade continuava. Então, houve uma vez em que, quando eu estava fazendo, a gente fazia bastante pão, a gente amassava, fazia tudo manualmente e amassava 6, 8 receitas de pão, fazia uma massa enorme de pão sobre aquela mesa, a gente assovava aquilo com as mãos. E uma noite eu estava tão excitado que eu usei aquela massa que eu ia fazer o pão como uma vagina. Sozinho eu tinha ereção, eu era potente, né? Sem haver ninguém, eu era potente. E eu usei aquela massa como uma vagina. Eu tomei todos os cuidados, eu tirei toda aquela parte da massa que entrou em contato com o meu corpo, joguei aquilo fora, me senti o mais miserável dos homens, das pessoas. E foi tão brutal que eu joguei isso lá para o fundo da minha memória. Não me lembrava mais quase disso. Não me lembrava do que era aquela sensação, aquela necessidade que eu sentia. Eu praticamente me esqueci, porque doía muito. Doía muito lembrar daquelas noites à procura de um parceiro. E eu, mesmo tomando todos os cuidados, não fornecendo para ninguém um pão que tivesse a massa, que houvesse entrado em contato direto com o meu corpo, eu sentia que aquela massa
estava contaminada. Muitas vezes eu me arrependia, eu devia ter jogado tudo fora e ter começado outra, mas não fiz isso. Eu não fiz isso. Podia ter feito. E quando eu pensei em fazer a minha autobiografia online, eu não pensei, não me lembrei disso. E a hora que eu lembrei, eu senti um frio por dentro, um medo. Eu vacilei. Eu falei, eu não vou ter coragem. Mas eu estou tendo. Estou dando mais uma vez a minha cara para bater. E das minhas vilezas com relação a sexo, a roubo, como eu falei no último vídeo, eu não me lembro de nada pior do que essas coisas. Eu acho que aí foi onde eu desci mais fundo. E uma coisa que me consola, aliás, duas falas. Primeiro, o Osho fala assim, que não adianta o mundo material, a terceira dimensão, né, o mundo relativo, ele é feito de opostos. E os opostos são necessários nesse mundo. Quanto mais o espírito humano alçar voo em direção ao divino, o oposto vai descer num abismo. Que é assim que são as coisas. E Deus, no livro Conversando com Deus, diz que criou o mundo dos opostos, o mundo da relatividade, para se conhecer, para, através de nós, ele vai ter a experiência concreta do que ele não é. O absoluto, o amor, não tem esse abismo. Esse abismo faz parte do que nós não somos. Tanto que isso me enojou, me torturou. Eu não sou isto. Nós não somos isto. Por mais abjetos que sejam os nossos atos, a nossa alma não é isso. Por isso, eu precisei de uma experiência tão terrível para nunca mais apontar o dedo para ninguém e falar, você fez isso, você não merece, você vai para o inferno. Nunca mais eu posso apontar o meu dedo para ninguém e ter a minha consciência em paz. Por pior que seja o ato cometido pelo meu semelhante, eu vou saber que ele não é aquilo. Por isso é que eu posso continuar. Fiquem com Deus, fiquem com o seu melhor. O melhor de nós é a nossa parte divina. A outra parte, por mais que bata a nossa porta, ela não existe no mundo de Deus, que é o nosso mundo.